Caso Galileu Galilei, né, que é bem famoso, tem alguma relação com a Inquisição? Ou uma pergunta mais direta ainda, a Inquisição assassinou Galileu Galilei? Isso. Eu ouvi semana passada, né, um ex-aluno meu que está na faculdade, né, dizendo que nos bancos da faculdade ele ouviu com todas as letras o professor afirmando: quando a igreja queimou Galileu, isso dentro de uma universidade pública. Então, quer dizer, isso é uma sandice, sem cabimento. O Galileu não foi queimado. O Galileu ele foi, sim, processado pela Inquisição, né? E outra coisa importante de se dizer no caso Galileu, eu volto de novo na questão do contexto histórico. Nós estamos falando de uma época, século XVII, em que ainda a ciência, embora ela já tivesse avançado, desenvolvido muito, a ciência ainda se confundia, se misturava um pouco com a religião. Então era comum, na época do Galileu, os cientistas, quando não encontravam alguma resposta na ciência, às vezes eles acabavam buscando a resposta na Sagrada Escritura, o que é um erro. O próprio Papa João Paulo II, de novo, no grande discurso lá do perdão, no ano 2000, ele vai dizer o seguinte, que a Sagrada Escritura ela tem um conteúdo religioso. O que se deve procurar na Sagrada Escritura? Religião. É esse o objetivo da Sagrada Escritura. Assim como na ciência, o que a gente vai encontrar? Né? Nós podemos encontrar evidências remotas da presença da ação de Deus, mas nós não vamos encontrar conteúdo religioso, nós vamos encontrar conteúdo científico. São campos diferentes, são complementares, uma coisa não exclui a outra, né? Como o João Paulo II dizia na encíclica Fides et Ratio, né? A fé e a razão são as duas asas que ajudam o homem a alçar voo, né? Em direção ao transcendente. Então, quer dizer, as duas são necessárias. Não se trata de negar uma coisa ou outra. Mas havia, sim, muita confusão, né? Então, às vezes, alguns cientistas interpretavam a ciência a partir de critérios religiosos. Mas, para eles, na época, para os próprios cientistas, isso não era um grande problema. E o próprio Galileu, por conta disso, se meteu a falar em assuntos teológicos. Chegou a falar algumas besteiras a respeito da virgindade de Maria, da presença real de Cristo na Eucaristia. Então, quando a Inquisição pega lá o Galileu, não é só pela teoria de Galileu, a teoria, né, da translação e da rotação da Terra, não é só por isso. É por isso também, mas é pelas questões teológicas também, nas quais ele se embrenhou sem ter conhecimento. Nas questões teológicas, o Galileu, ele negou mesmo, né? Ele reconheceu o erro dele e falou: olha, eu nego tudo que eu disse, foi falta de conhecimento, inclusive coisa que pouca gente diz, o Galileu ele era muito amigo dos padres jesuítas do Colégio Romano. Boa parte dos cálculos matemáticos, das descobertas dele, ele mandava para o padre Clávios, que é o fundador do Colégio Romano, que depois virou a Pontifícia Universidade Gregoriana. E o Galileu era tão amigo do padre Clávios que ele dizia o seguinte, né? Se a Companhia de Jesus não tivesse justificativa nenhuma para existir, pelo menos ela se justificaria por ter produzido um padre Clávios. Né? É o elogio que ele faz à sabedoria e ao conhecimento do padre Clávios. Né? Inclusive, alguns cálculos matemáticos dele foram corrigidos pelos jesuítas. Então, ele era um filho da igreja, ele aceitou aquilo que a Inquisição colocou. Pode dizer, né? Pode dizer pelo menos, que parte do conhecimento que ele estava apresentando passou pela igreja. Passou pela igreja. Sem dizer a influência de Copérnico, né? Sim, não. Basta a gente pensar. De onde que veio a teoria heliocêntrica? Veio do Nicolau Copérnico, que era um cônego da Catedral de Varsóvia, na Polônia. Onde que o Copérnico fez as observações dele? Da torre da catedral. Ele colocava as suas lunetas lá e fez essa série de observações. Entendeu? Então, boa parte desses cientistas ou eram da igreja, eram clérigos, ou passaram pela igreja, foram educados pela igreja. No caso do Galileu, ele era patrocinado pelo cardeal Médici. Inclusive, ele foi salvo da Inquisição, né? É interessante que ele foi processado, ele recusa as teorias dele, ele assinou a recusa, né? O tribunal inquisitorial, se a pessoa negasse esses erros, ela recebia uma pena, que poderia ser apenas canônica, uma penitência, ou poderia ser uma pena aplicada pelo braço secular. No caso do Galileu, a pena foi a reclusão, ele não deveria ensinar mais em público, mas aí ocorre algo interessante, que o cardeal Médici, de Florença, ele se apresenta à Inquisição e diz o seguinte: olha, eu garanto, o Galileu ficará sob os meus cuidados, e coloca o Galileu numa propriedade dele, num palácio, que era do cardeal Médici, e o cardeal Médici continuou
patrocinando Galileu para que ele publicasse, para que ele ensinasse em segredo alguns discípulos. Isso continuou ocorrendo. Então, se por um lado há o tribunal inquisitorial, por outro lado há também a igreja fomentando a ciência através desse mecenas que foi o cardeal Médici. E ele morreu do quê, Galileu? O Galileu ele morre de causas naturais, né? Ele morreu bem idoso, bastante velho, e ele era tão considerado e morreu devotamente, recebeu os sacramentos, se confessou antes de morrer, recebeu a extrema-unção, comungou, né? E morreu rezando para Nossa Senhora, né? Diante de uma imagem. Existe lá no Museu de Galileu em Florença, tem a imagem de Nossa Senhora que ficava no quarto de Galileu. E é interessante que ele era um cientista que ele dizia que na observação do universo ele contemplava e quase tocava com os dedos a sabedoria de Deus. Galileu disse isso, né? Tanto é que quando ele morreu ele foi sepultado dentro da igreja do Santíssimo Nome de Jesus, né? Ele está lá em Florença sepultado dentro desta igreja. A gente